Beberrena é a nova minissérie da Netflix, uma produção britânica de 7 episódios que, à primeira vista, quem não conhecer muito ali da história vai falar, um draminha tranquilo, uma comédiazinha leve, lê do engano, meus amigos, lê do engano que se trata de um drama sombrio e até tem comédia ali no meio, mas eu diria melhor uma tragicomédia, uma história inspirada em um caso real bizarro, às vezes ali que beira o inacreditável, mas aí a gente lembra da complexidade do ser humano e do mundo que a gente vive e, afinal de contas, que diabo de série é essa? Mas ver aquela loucura toda em ação me deixou com uma sensação incômoda. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Beberrena, essa nova minissérie inusitada e até polêmica da Netflix, né? São 7 episódios, papum, dá pra maratonar aí em 2 dias, e é uma série que consegue prender. E eu queria trazer ela aqui pro canal porque eu acho a abordagem dessa minissérie muito interessante e como ela foi concebida. É uma minissérie que foi criada pelo Richard Gere, é um comediante escocês que é muito corajoso em fazer isso aqui, tá? Muito, porque o cara, ele criou essa história baseada na história dele, no que ele passou, e foi algo muito traumático, e não só ele tá muito envolvido no roteiro, na produção, como também ele faz o protagonista. Então ele revive todas aquelas situações. É claro, tá? Apesar de ter sido inspirado na história real dele e tal, ele muda os nomes dos personagens, né? Por exemplo, o protagonista não chama Richard, que é o nome dele real, chama Donnie. A Martha, que é a outra pessoa de completo interesse aqui narrativo, também na vida real não se chama Martha. E bem, o Richard criou essa minissérie baseada em uma peça, em um monólogo que ele estreou em 2019, falando sobre esse caso, um caso de stalker, de perseguição, de obsessão, que ele transformou em uma peça que ficou famosíssima, foi premiada. E aí depois ele falou que tal, né, a gente fazer uma minissérie disso. Na trama da minissérie, Donnie é um aspirante a comediante, 20 e poucos anos de idade, ele não tem dado muito certo nos stand-ups, na comédia não, tá? Ele meio fracassado ali e tal, tenta aos trancos e barrancos, e o que dá dinheiro pra ele é ser barman em um pub em Londres, né? Lembrando que o personagem e o Richard Gere, né, são escoceses, mas o cara foi tentar a vida em Londres. Um certo dia, aquela vida pacata, ele servindo ali as bebidas pro pessoal, chega uma moça, 40 e poucos anos de idade, é a Martha. Martha tá triste, tá chorando, né? Não tem dinheiro pra comprar nada, tá ali desolada. O Donnie olha pra ela então, sente uma empatia, fica com dó, oferece ali uma coisa e fala, não, você não pode pagar, mas toma esse chá aqui, que é por conta da casa. Nesse momento, a Martha olha pro Donnie ali com um olhar brilhante, né, como se um anjo tivesse aparecido na vida dela, enxerga ali um ato de bondade, uma pureza, e fica completamente grata ao rapaz por, né, fazer aquele gesto e tal, porque a gente vive num mundo que, beleza, existe educação, existem pessoas ajudando as outras, mas existe muito o contrário também, pessoas destratando os outros o tempo todo. Eu comentei isso com o Steve, eu falei com a John, eu tava falando com a... Como se eu os conhecesse. A grande questão é que Donnie vai se arrepender bastante de ter dado aquele chazinho, de ter feito aquele pequeno ato para Martha. Eles começam ali uma espécie de amizade. Martha passa aí todos os dias lá no pub. Um dia após o outro, né, ela diz que é advogada, mas passa o dia inteiro no pub, né, que a advogada é essa que não trabalha. E aí o Donnie passa a perceber que aquela mulher tá perseguindo ele, né? Que ela tá cercando ele de todos os lados. Ela não tem o número dele, mas ela tem o e-mail dele. E a quantidade de e-mails, de mensagens que essa mulher manda pro cara não é brincadeira. Inclusive na parte com spoilers desse vídeo, a gente vai adentrar algumas partes, algumas informações da história real que são incríveis.
impressionantes, tá? É aquele tipo de coisa que se o cara ele não mostra que aquilo aconteceu na vida real e se colocam isso apenas numa ficção, o pessoal não acredita. Fala, não, isso aí é exagero, isso aí não existe, uma pessoa não faria isso. Mas faz, meu amigo, e esse cara ele é sufocado de maneiras diferentes e aquela situação vai ficando cada vez mais perigosa e o Donnie, ao mesmo tempo, é aquele cara que parece ter medo de tomar alguma atitude. Parece que ao mesmo tempo ele sente pena daquela mulher, ele tenta manter a empatia a todo ponto. Ele pensa assim, não, será que agora ela passou o limite? Será que eu tenho que ir na polícia? Talvez isso seja demais. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente tá imerso em uma situação, nem sempre a gente percebe o quão grave é uma determinada situação, o quão abusiva, o quão violenta é uma relação. E isso serve para a vida em diferentes contextos. E Beberrena explora isso de uma forma muito crua, muito interessante, tá? A gente tem várias obras que trabalham com stalker, com gente perseguindo gente e tal, de uma maneira mais romantizada, entre aspas, mais cinematográfica e tal. E por mais que uma hora ou outra isso tenha aqui, porque é aquela coisa, é uma série da Netflix, então é inevitável que algumas coisas não sejam mudadas, até porque, né, o próprio Richard Gere, eu vi um monte de entrevista do cara e ele falando, né, mudei os nomes, a gente teve que mudar algumas situações, ou até propor ali algumas resoluções diferentes por se tratar de uma minissérie, por se tratar da Netflix. Então tem até algumas questões judiciais também que eles tiveram que adaptar, mas o Richard Gere, do criador, ele garantiu que 100% do aspecto emocional e temático dessa série, né, aconteceu na vida real. É algo que para ele, inclusive em entrevistas, ele fala, né, foi um processo difícil, não é fácil você reviver coisas desse tipo, imagino eu, né? O cara devia estar com a cabeça muito bem para conseguir trabalhar meses ou quem sabe mais de ano numa produção desse tipo, mas ele foi lá e fez, e o resultado final da série, como série também, como produto, é interessante. Vamos fazer umas piadas. Donnie, tá. A série tem duas diretoras, a Veronica Tofska e a Josephine Bornebusch, que entregam na direção o que a temática quer nos dizer o tempo todo. E isso quer dizer o quê? É uma linguagem sufocante, é uma linguagem que mesmo na observação dos personagens, quando a câmera tá pegando os personagens muitas vezes muito próximo, muito perto, ou então observando o personagem indo para algum lugar, é nessa perspectiva de stalker, é nessa perspectiva obsessiva. Então, em vários momentos, várias cenas da série, na ótica da direção, me passou essa sensação do stalker, em vários momentos, com uma certa crueza, claro, e quando existem momentos mais íntimos, né, a série faz questão de ser desconfortável, seja por filmar em ângulos irregulares, seja para te botar a cara da pessoa muito próxima, né, ou situações em que pessoas estão se entrelaçando e a câmera parece meio perdida ali naquele momento, justamente para passar essa confusão e esse sentimento negativo que alguém que está sofrendo uma certa violência ali está passando. Então não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa filmada com classe, não, aqui faz questão de ser irregular mesmo. Tinha que fazer era pegar a mão dele e deixar ele me guiar. O que a gente tá fazendo aqui? O trabalho do Richard Gere, não só em conceber essa história, como eu disse, é muito corajoso e tal, e ele quis trazer mesmo, né, é porque é uma exposição, querendo ou não, você pode duvidar do cara, você pode fazer várias perguntas, mas o cara descrever, né, nos mostrar muitas das coisas que ele passou, coisas pesadíssimas que eu tenho certeza que vai marcar ele pro resto da vida, até eu diria que é uma evolução do true crime, né, pessoas que passaram por aquilo estarem realizando essas produções, mas o Richard Gere, acima desses conceitos, é um cara que dá para você ver o talento, seja nessa concepção da história, seja na própria atuação dele. Ele consegue passar esse cara sensível, esse cara inseguro, esse cara traumatizado em tela. E tem um monólogo, tem uma cena, eu acho que é no penúltimo episódio, no 6º episódio,
que esse cara, ele tá sozinho ali falando um monte de coisa em cima de um palco, que você vê a entrega do cara, você vê que ele tá sentindo cada palavra que ele tá falando e é um momento fenomenal. A Jessica Gunning, que faz a Martha, né, a atriz, ela também entrega muito pela imprevisibilidade daquela mulher. Ao mesmo tempo que ela parece muito inofensiva, que ela parece doce, que ela parece gentil, que às vezes a fala dela é mansa, em um outro momento ela tá completamente o contrário. Ela pode ser ameaçadora, ela pode ser perigosa, violenta, e as nuances que a atriz traz no decorrer desses 7 episódios, né, às vezes você tem... o que eu gosto nessa série é isso, tá? Os personagens... não são unidimensionais, você não vai ter só um ou dois sentimentos em relação a eles. O próprio Donnie, o próprio protagonista, às vezes você vai ter pena do cara, às vezes você vai ter raiva do cara, às vezes você vai querer ajudar o cara, às vezes você vai querer largar a mão do cara, e próximo disso acontece com a personagem da Martha também. A gente tem olhos diferentes em relação às atitudes dela, em relação à evolução daquela pessoa. E aí, vocês viram uma mulher com quem ele tá saindo? Uma baranga! Tem uma cena aqui nessa série também que eles inevitavelmente colocam aquela música I Started a Joke, né? I started a joke, né? The joke was on me, né? Eu era a piada. E é impressionante como essa história do Richard Gere e do Donnie aqui, do personagem, essa música cai como uma luva na história, na tragédia desse personagem, nessa tentativa dele ser comediante, dele ser engraçado, mas é na tragédia que ele acaba encontrando alguma coisa. E por isso, inclusive, que a gente tem essa série aqui. E para falar de abuso, de trauma, de saúde mental, de relacionamento e da perseguição do stalker, a série precisa enfatizar isso várias vezes. E com isso, existe sim, em alguns momentos, principalmente na sua metade, uma certa repetição de argumentos e de tentar, mais uma vez, né, como eu disse, enfatizar esses momentos, que a narrativa acaba caindo aqui e ali em uma certa redundância, tá? Mas são momentos específicos. Ainda assim, Bebê Rena é uma produção impactante, tá? Eu realmente não esperava que eu iria sair da série e pensar, rapaz, história pesada, tá? A gente vai debater um pouquinho mais sobre ela. Eu dou uma nota 8 para Bebê Rena. Como o nosso cotidiano, como uma simples situação pode gerar uma grande bola de neve, muito se baseando no nosso interior, no nosso psicológico. A gente não conhece os outros, a gente não sabe o sofrimento, a dor do outro e como isso vai conflitar com a gente, como isso vai nos impactar e que, infelizmente, em certos casos pode gerar situações completamente traumáticas e, por assim dizer, até criminosas também. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá, pontuar só os principais momentos aí, o que realmente importa dessa história. E eu digo que essa minissérie, ela se divide, né? São 7 episódios, eu acho que os 3 primeiros episódios dizem uma coisa, você tem um 4º episódio que é bastante pesado e que quebra, de certa forma, o que a gente estava vendo, e depois os 3 episódios finais. Nos 3 primeiros episódios, a gente vê muito essa relação do Donnie com a Martha, ele começando a perseguir o cara de todos os lados, todas as mensagens, o cara sufocado e tal, e aquela passividade do cara, né? Ele fica ali sem tomar iniciativa, e a gente fica com raiva disso, né? A gente fica, cara, por que você não vai na polícia? Por que você não toma uma atitude? Por que você não reage? Mas existe um porquê. Existe um motivo muito plausível para isso, né? Inclusive o próprio Donnie estava tentando ter um relacionamento com a Terry, uma moça que gostava dele, ele gostava dela, mas o cara também ficava travado, ele não conseguia, né, até ir pra hora H, e aquilo também, pra gente que tá vendo ali os primeiros 3 episódios, se torna uma incógnita, né, por que o cara também não consegue? E aí, no 4º episódio, a gente tem as respostas do porquê que o Donnie não reage tanto a Martha, porque que ele parece até ter uma certa codependência
da Martha, né? Porque é válido lembrar que tem momentos ali específicos da série que a Martha dá uma sumida e de certa forma ele vai atrás dela, de certa forma ele sente falta daquela obsessão daquela mulher, porque querendo ou não, era um tipo de atenção, um nível de atenção que ninguém chegava perto de dar para aquele personagem. Porém, nesse quarto episódio, nessa metade, a gente vê a história de Donnie, que é a história do Richard Gere também, né? Ele, antes de acontecer aquilo com a Martha, antes de ir pro pub de Londres, etc., ele ainda tentando ser comediante e tal, ele conhece um roteirista de uma série famosa que dá uma oportunidade para Donnie, que começa a ajudar o Donnie, que dá vários toques pro cara, para ele melhorar ali o stand-up dele, e começa a surtir algum efeito, né? Ele começa a ver uma certa melhora. A grande questão é que ele passa a frequentar a casa desse cara, eles vão usar ali os tóxicos, as coisas, né, e passam a usar cada vez mais. O cara passa a ser exigente com o Donnie, não paga um centavo com ele, manda ele escrever roteiros de, sei lá, 60 páginas e o cara não vê uma única moeda. 60 páginas? Foi rapidão. E bem, nesses momentos que os caras estão lá doidões, né, o Donnie tá... porque ele sabe que aquilo ali não tá certo, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas seria a oportunidade dele, né? É o único cara que deu uma chance pra ele. A série mostra pra gente ele fazendo uns stand-ups nos pubzinho muito mequetrefe lá, e a galera mal dava moedinha ali pro cara, né? Ele, digamos assim, que não era muito talentoso também, não levava muito jeito pra coisa. E é um paralelo interessante, porque esse personagem, o Donnie, na vida real, até que ele era engraçadinho. No cotidiano, ele é até um cara engraçado, ele até tem uma certa acidez, mas parece que quando ele vai apresentar o show dele, né, talvez um medo de palco, medo de plateia, ele dá uma travada, ele fica completamente sem graça, o negócio não funciona muito. Então, no auge do uso desses entorpecentes, o roteirista abusava de Donnie. 1, 2, 3 vezes, às vezes ele acordava ali de um desmaio, o cara tava lá abusando dele. E depois disso acontecer várias vezes, né, o roteirista some no mundo, deixa o Donnie lá desempregado, sem dinheiro e traumatizado, né, aquilo tem um peso gigantesco. Aí passa um tempo, ele tá lá no pub, ele conhece a Martha, e aí sim a gente entende um pouco melhor, pelo menos, por que que aquele cara... ele tem uma certa ligação com a Martha, ele tem uma empatia, ou ele tem uma falta de reação. O cara, ele é traumatizado, o cara, ele tem muito problema psicológico, o cara enxerga ali na Martha também uma pessoa que tem problemas e talvez ele se identifica. Então é um paradoxo, né? Da mesma forma que ele não gosta daquilo, de que ele quer se viver a vida dele, se ver livre daquela mulher perseguindo ele obsessivamente, doentiamente, ele tem uma certa conexão, ele acaba se apegando àquilo também. Inclusive, eu não sou psicólogo nem nada do tipo, tá? Mas eu convido os psicólogos que assistem o canal, que assistiram a série, a dar mais insights aqui nos comentários e falar um pouco mais sobre essa relação, né, entre Donnie e Martha e essa codependência do cara mesmo sofrendo tanto na mão da mulher. Inclusive, tá? Não só Donnie foi abusado pelo roteirista, como ele também é abusado pela Martha, né? Tem uns momentos ali que claramente ela abusa do cara, né? Ah, tô falando sério, sai do meu pé, mano. Bem, no 6º episódio, o Donnie, ele meio que briga com a Martha ali no pub mesmo, tenta expulsar ela quebra um copo na cara do cara, o cara fica com a cara toda sangrando, e aí ele vai pra uma competição de comédia que ele tava participando ainda com a cara machucada, e é nesse momento que a gente tem um monólogo muito entregue que o Richard Gere tem uma atuação aqui sinistra, né? Porque pela primeira vez ali em cima do palco para, sei lá, 100, 150 pessoas assistindo ele ali, ele se abre. Porque ele era um personagem muito fechado. Ele era um personagem que mal conversava lá com a namorada dele, com a Terry, que inclusive eles acabaram terminando. Porque a situação ali não tava legal, a Terry tava sendo ameaçada, a Martha, em uma certa cena, ela ataca essa personagem, arranca, né, o tampão ali do cabelo dela. Então a Terry acaba pulando fora, né, mesmo gostando muito do Donnie,
e a relação deles não irem pra frente, até no sentido sexual, porque o cara não conseguia. E é ali, em cima do palco, que ele fala dos abusos, que ele fala da perseguição, que ele fala que ele tá muito mal. E é inclusive um pouquinho antes dessa cena que a gente tem ali a música I Started a Joke, né? E aí você vê, né, como o mundo é um lugar engraçado, né? E por que essa música cabe muito, né? Por que a piada muitas vezes somos nós mesmos, né? Entre aspas, e muitas vezes de uma forma triste. O cara tentou anos ser comediante, mas só depois que ele abriu o coração das tragédias da vida dele, filmaram, né? Viralizou e ele ganhou uma certa fama. E ele ganhou atenção. Só assim que ele conseguiu, né? E a partir do momento que ele criou coragem, né, de contar ali para um público grande isso, aí que ele foi conversar com pessoas de fato, né? E conversem, tá, gente? Conversem. Se você tá passando por algum problema, se você tá mal, bote isso pra fora, né? Porque uma das piores coisas é a gente guardar isso e explodir e deixar aquilo corroendo na gente, né? Então ele vai lá falar com os pais dele, inclusive é uma cena forte também, porque ele conta o que ele passou e ele tá envergonhado e ele não sabe se eles vão aceitar. E o pai dele fala, olha, eu fui criado no catolicismo, né? Aí o Donnie não entende muito bem, e aí ele entende que o pai dele, né, deixando entender que ele foi abusado também. E os dois se abraçam e os dois choram, então é uma cena bem emocionante. E só um parênteses, tá? Isso acontece na série e a gente não está generalizando aqui, né, essa questão da Igreja Católica e tal, mas a gente sabe que vários casos desse tipo acontecem sim na Igreja Católica e não só na Católica, tá? Em várias religiões, infelizmente. Infelizmente, de maneira geral, em todos os lugares, né? Bem, Donnie continua recebendo centenas e centenas de mensagens da Martha e ele leva pra polícia. A polícia, isso não é o suficiente, mas vai escutando, vai recebendo as mensagens que uma hora ela vai passar do ponto, né? Ele até tenta dar uma manipulada ali, dar uma influenciada na Martha, mas isso não pega muito bem pra ele. A polícia falou, ó, se você estiver interferindo, vai dar ruim pra você. Mas em certo ponto, a mulher mandava tanta coisa pra ele, ele escutava como um podcast mesmo as mensagens, né? Que ela chegou a ameaçar a vida dele, chegou a ameaçar de fato, aí ele leva pra polícia. E agora, isso aqui tá suficiente? E aí Martha finalmente é presa. No julgamento, Martha se declara culpada, né? Ela stalkeou não só o Donnie, também ela perseguiu os pais dele também e tal. Foi sentenciada a 9 meses de prisão e 5 meses de restrição ali, não podia nem chegar perto, nem olhar pro Donnie. Bem, Donnie segue a sua vida, volta a morar na casa da ex-sogra dele, né? Que ele morava, as coisas começam a se ajeitar, porque ele continuava numa obsessão com a Martha. Ele tava ainda, a mulher estava presa, tinha acabado o caso, mas ele estava tentando entender, ouvindo todos os áudios que ele mandava, tentando tirar alguma coisa daquela história, porque aquela história já estava com ele, né? Já tinha marcado, ele já era a vida dele, digamos assim. E é bizarro, né? Porque mesmo tendo sido abusado, o cara volta lá no tal do roteirista, o roteirista recebe ele, diz que viu o vídeo, diz que ele foi corajoso e até oferece uma vaga de trabalho pro cara e o cara aceita o Donnie, né? E é aquela coisa, a gente se pergunta, né? Mas por quê? Como assim? Por que esse cara tá olhando pra esse maluco? Por que ele não denuncia na polícia? Mas o ser humano, a fragilidade aqui, ó, do ser humano, muitas vezes cria essa dependência e tira certa consciência da gente, né? E deixa a gente aprisionado em uma situação ali, ou seja, esse personagem, como eu disse, ele era tão fragilizado que qualquer migalha, qualquer fagulha, ele se apegava de uma forma ali que ele não queria largar. E continuando ouvindo todos os áudios, né, as horas de áudio, daqui a pouco eu vou dar as informações da quantidade de mensagens e de coisas que a Martha da vida real mandou pro Richard Gadd. E aí num desses áudios, ela finalmente revela por que ela chamava ele de Bebê Rena, que é o nome da série. Né? Eu me perguntei várias vezes, por que o diabo desse nome Bebê Rena? É porque ela disse que na infância dela, ela viu uma rena bebê, né, um animalzinho bebê,
e que o rosto dela lembrava o rosto dele e por isso apelidou ele disso. A última cena é o Donnie entrando em um pub, né, ali meio cabisbaixo e tal, né, o cara oferece uma bebida pra ele até vai beber, só que ele tá sem grana, e o cara dá essa bebida pro Donnie, tal qual ele fez com a Marta lá no início, né? Fim de Beberrena. Apesar da série, como diz o criador, né, trazer várias coisas do conceito do que de fato aconteceu, né, ela também tem as suas diferenças. Por exemplo, tá? A Marta da série foi presa, né, teve o julgamento, etc. Na vida real, Richard Gere não fala sobre ela, não gosta de falar sobre a real Marta, que não se chama Marta, mas ela não foi presa, ela não chegou a ser presa. Segundo entrevistas do criador, ele diz que apesar dele ter passado o inferno com ela, ele não achava justo uma pessoa na situação mental dela ir pra cadeia. Mas, segundo ele, né, passaram os anos, a situação tá resolvida e no momento estava estável, né? Ele não estava sendo perseguido mais e tal. Não sei se isso vai mudar com a repercussão da série. Tomara que não, né? Mas na vida real, Richard Gere recebeu da Marta, entre aspas, mais de 41 mil e-mails. Mais precisamente foram 41.071 e-mails, né? E ela sempre colocava lá, mandado do meu iPhone, mandado do meu iPhone. Foram cerca de 350 horas de mensagem de voz. 350 horas. 744 tweets, 46 mensagens de Facebook e 106 páginas de cartas impressas mesmo. São dados assustadores. Eu tenho certeza que a vida do cara deve ter sido um pesadelo, um inferno. E isso tudo aconteceu numa janela de 4 anos, tá? É um longo tempo, mas, cara, foram mais de 41 mil e-mails. A vida desse cara foi um inferno. Mas não só essa história, não só esses personagens, como, né, a série em si, esses 7 episódios, mostram como tudo isso tá atrelado à saúde mental e como isso precisa ser cuidado, como isso é delicado, é sensível, tá? E você, o que você achou de Beberrena? O que você achou dessa história? O que você acha dessa história real? Você conhece casos reais que se aproximam disso ou que é pior do que isso? Porque eu acredito sim que tenham casos até piores do que esse aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.